bom dia com alegria. Que o Espírito Santo esteja com todos, com vocês, nesta manhã de sexta-feira, aonde nós damos um segundo passo rumo ao sucesso do nosso casamento, na nossa escola de casamentos. Quero começar essa manhã maravilhosa que o Senhor fez com uma oração. Você pode me acompanhar? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te exaltar, Pai, eu quero te bendizer, eu quero te glorificar. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pela chance de podermos ser instruídos segundo a tua palavra, investindo, meu Deus, de uma forma intencional na nossa conjugalidade. Fala com cada homem, com cada mulher, com cada casal. Senhor, que eu seja um facilitador, um instrumento da tua graça na vida deste homem, na vida dessa mulher. Assim eu oro na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, queridos e preciosos irmãos, nós tivemos na semana passada a primeira aula da oficina de casamentos, que foi o compromisso. E hoje nós entraremos em uma outra área que também é muito importante. Nós sabemos que o compromisso é a chave que abre a porta para a conjugalidade. Mas hoje, quem faz entrar essa pessoa nessa construção que significa casamento é o amor. E é por isso que nós vamos hoje, como segunda lição dessa oficina de casamentos, já trabalhar esse conceito elevado, sublime, que é o conceito do amor. Quero deixar claro para os amados e queridos irmãos que o casamento, né, ele passa por um processo de amadurecimento quando o amor deixa de depender apenas do que eu sinto e ele passa a determinar como eu escolho tratar quem está do meu lado. Então, eu vou melhorar isso para vocês. Nós temos como objetivo, como pauta principal nessa oficina de casamentos, o amadurecimento do amor. Porque um amor inexperiente, um amor egoísta, um amor somente emocional, não é aquilo que nós esperamos. Nós esperamos um amor compromisso. Nós aprendemos isso com eficiência na nossa última oficina. Então, o que nós queremos é que você tenha um casamento maduro, um casamento que cumpra a glória de Deus, que é para a glória de Deus, mas também para a felicidade, para a alegria dos cônjuges. Mas quando eu deixo de depender apenas do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso, do meu ponto de vista, eu passo a determinar, ou seja, eu passo a apontar uma direção como eu escolho tratar quem está do meu lado. Então, essa escolha de como tratar a pessoa que está do meu lado vai ser muito importante na compreensão que nós queremos ter hoje aqui, nesse momento de oficina. O texto que eu queria deixar para o coração de vocês, se vocês quiserem anotar, é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7. Eu vou abrir com vocês na minha Bíblia para nós podermos fazer a leitura. Primeira, 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios no Novo Testamento, versículo 13. Vamos do versículo 4 até o versículo 7. Olha só o que 1 Coríntios 13, de 4 a 7 vai dizer. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós ficamos com essa parte, a qual o apóstolo Paulo fala claramente sobre as definições bíblicas do que é o amor. E interessante que ele foi cirúrgico a
declinar, a arrolar aqui o que são as características, né, necessárias, os princípios necessários, os valores necessários para que uma conjugalidade seja feliz. Então, como continuar amando quando aquilo que eu sinto eu já não sentia desde o começo? Então, como que eu vou continuar amando, né? Aquilo que eu sinto, já que não é o que eu sinto desde o começo. Porque isso é verdade. Nós já comentamos um pouco na última oficina, e eu quero voltar a tocar nessa tecla. Quando o sentimento muda, né? Porque nós vamos falar muito sobre isso nas oficinas, porque quando o sentimento muda, as coisas ficam bastante difíceis, né? Então, quando esse sentimento muda, quanto eu não sinto hoje o que eu sentia no começo, porque no começo é uma coisa. Depois que você está numa caminhada com a pessoa, os sentimentos vão mudando. E é acompanhar esses sentimentos o nosso principal objetivo nessa oficina, não é? Os sentimentos mudaram, mas como eu transformar esses sentimentos em algo positivo, em algo edificador, em algo que vai trazer realmente crescimento para a minha conjugalidade? Eu posso te dar um limão. Se você cortar esse limão, você experimentar esse limão, ele vai ser azedo. Mas eu posso pegar esse mesmo limão e transformar ele em uma saborosa limonada. Eu posso escolher o que fazer com aquilo que a vida me proporcionar. Eu posso transformar isso numa experiência amarga, ou eu posso transformar isso numa experiência boa, uma experiência incrível, uma experiência de amadurecimento. Então, é muito importante eu saber responder essa pergunta. Como que eu vou continuar amando, né? Quando aquilo que eu já não sinto, né? Desde o começo, não está disponível para mim. Como que eu vou continuar amando essa pessoa se o sentimento mudou? A resposta, né, não é exata, mas a resposta para essa pergunta deveria ser que esse amor, né, esse amor conjugal, esse amor entre marido e mulher, pelo menos esse amor saudável, né? Porque existe um padrão bíblico de amor, e o padrão bíblico de amor é que nós damos nome de um amor saudável. Esse amor saudável, segundo o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios, esse amor ele não despreza o sentimento, não é? Mas também não depende dele, né? Ele não despreza aquele sentimento que mudou, mas ele não depende desse humor, porque o amor saudável, ele amadurece. Com o que, pastor Sérgio? Com conhecimento. Quando nós passamos a conhecer mais a pessoa que nós estamos vivendo e convivendo, esse amor amadurece, porque eu começo a conhecer o jeito, começo a conhecer os rompantes, conheço os defeitos, conheço as qualidades, sei o que eu posso esperar, sim ou não? Então, eu gosto de dizer, e principalmente nessa oficina, eu vou trabalhar muito isso. Nós ficamos com a pessoa pela capacidade que nós temos de suportar os defeitos dela. É isso mesmo. Porque quando o defeito fica muito grande, quando o defeito fica muito maior que a admiração que você tem para aquela pessoa, nós temos um problema grave. Porque eu tenho visto no decorrer do meu ministério, eu e minha esposa, mulheres e homens queixando, né? Na verdade, o casamento queixoso, aonde se você tiver 5 minutos para conversar com a esposa, ela vai dar um diagnóstico terrível do esposo. E ela não consegue mais enxergar nele nada de positivo e ela não consegue enxergar o mesmo homem com o qual ela casou. Então, quando ela olha para aquele marido, o sentimento ali já não é mais de admiração. Ela não enche o peito de ar e diz: Ufa, como eu amo esse homem. E também nós vemos da mesma forma este homem olhando para essa mulher e diz: Ei, essa não é a menina, essa não é a garota, essa não é a moça que eu casei. Ela mudou. E eu quero trazer algo revelador. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A mulher entra no casamento achando que ela tem o poder de mudar o homem. Ela entra no casamento achando que vai mudar o homem. E esse homem não muda. E o homem, ele entra no casamento achando que a mulher
não vai mudar, vai continuar sendo aquela menininha, aquela moça, aquela pessoa alegre, descontraída que ele casou, e ela muda. Você percebeu então a diferença entre homem e mulher? A mulher entra achando que vai mudar o marido, e o homem não muda. E o homem entra no casamento achando que vai mudar aquela, não vai mudar aquela mulher, vai continuar a mesma namorada. E essa mulher muda, muda pelos hormônios, muda quando fica grávida, muda quando tem os filhos, muda quando chega a menopausa, muda quando está as regras. A mulher muda, a mulher, ela sempre está mudando. A mulher chega um dia com cabelo loiro, outro dia com cabelo rosa, outro dia com cabelo preto, outro dia com penteado diferente, porque a mulher ela gosta de mudar, é da característica dela. E o homem normalmente permanece no mesmo jeito. Então, você tem que entender isso, que um amor conjugal saudável, ele não despreza o sentimento, mas também não depende desse sentimento. E ele também sabe que ele é maduro porque nós temos um conhecimento melhor sobre a pessoa. E com o tempo, nós vamos desenvolvendo um cuidado com esse cônjuge. Nós passamos a ter uma amizade conjugal e ter um cuidado maior. Uma preocupação: será que ela tomou o remédio? Será que ele está bebendo água? Será que ela levou a bolsa necessaire com lanche? Será que ele está bem hoje? Será que ela melhorou da dor de cabeça de ontem? Será que ele está cumprindo o tratamento da forma correta? Será que ele está bem? Não tem nenhum perigo no trabalho? Será que a minha esposa está cansada e precisa que eu ajude ela na vida comum do lar? Então, isso vem do amor maduro e experiente, não é? Que o apóstolo Paulo diz que é um amor que sofre com o outro, que é um amor que conhece o outro, um amor que tem um cuidado com o outro, porque como ele conhece, como ele tem um cuidado, ele desenvolve um vínculo. O que é isso, pastor Célio? Vínculo. É um vínculo. Significa que a continuação do meu cônjuge sou eu. E quando nós temos aqui um casal muito amado por mim, muito precioso, que é o pastor Gilson e a pastora Marlene Pitorelli. Então, quando você olhar para o pastor Gilson, você já não sabe aonde começa o pastor Gilson e onde termina a pastora Marlene. E quando você olha para a pastora Marlene, você não sabe aonde começa a pastora Marlene e termina o pastor Gilson. Por quê? É o conhecimento, é o cuidado que eles têm, é a experiência de anos de casamento que gerou um vínculo. E esse vínculo é tão forte que passa a ser favorável a esse casamento, porque ele passa a tomar decisões saudáveis. Ei, olha para cá e deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Tempo de emoções não certas, emoções não palpáveis, emoções não maduras, emoções que vão levar o seu casamento para um lugar saudável. Nesse tempo de instabilidade, não é tempo de tomar decisões permanentes. Tem muitas pessoas na constância da conjugalidade, no laço conjugal, tomando decisão permanente com base em um sentimento temporário. Gente que, por uma dor, por um problema, por uma dificuldade, tomando uma decisão permanente que depois vai se tornar insustentável ao longo do casamento. Escuta, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de abalo emocional, no momento de grande euforia, não é tempo de tomar decisão, meu irmão. Não é tempo de tomar decisão, minha irmã. Nós precisamos aprender isso da parte do Espírito Santo, porque é Ele que está tomando a minha boca aqui e ensinando a sua conjugalidade. Eu não tenho a vaidade de achar que eu tenho todo o conhecimento. Eu tenho prática, sim, tenho conhecimento teórico e estudei, fiz um mestrado na área de família para poder ter esse conhecimento, mas eu não sou vaidoso de achar que sou eu que tenho as ferramentas necessárias para abençoar a sua conjugalidade. Eu não tenho essa vaidade. Eu sei que é o Espírito Santo que vai poder abençoar você, transformar a sua vida e você vai conseguir amadurecer o seu conhecimento com a ajuda do Santo Espírito, por causa do conhecimento, do cuidado, do vínculo e saber tomar decisões. Amém, meus irmãos? Então eu quero devolver a você uma interjeição. Você me ama? Em muitos momentos
nos diálogos dentro da conjugalidade, nós falamos isso. Você me ama? Talvez eu não faça isso verbalizado a ponto que o outro possa ouvir. Mas eu penso, será que com a atitude dele, será que com a atitude dela, ela demonstra que ainda me ama? Olha essa condição, você ainda me ama. Ou seja, será que o seu amor não sofreu uma alteração com o tempo? Será que o seu amor não sofreu uma alteração com os problemas, com os dilemas, com as dificuldades? Você ainda me ama? Será que você consegue enxergar essa pessoa que eu me tornei com a mesma ternura, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, ter as mesmas responsabilidades comigo? Então, eu quero fazer um espelho com você agora. No começo, quando nós estamos enamorados, você vai receber muito mensagens, né? Tem a mensagem, alguns escreviam cartas, outros escreviam mensaginhas e colocavam na carteira do marido, né? O marido trazia ali uma caixinha de bombom ou com I love you so much, não é? Então havia ali um carinho, havia ali uma preocupação, havia ali mensagens, havia ali saudade, né? Quando você encontrava essa pessoa, você dava um abraço apertado, um abraço com saudade. Ei, é importante continuar isso, né? Receber a mensagem, receber um abraço com saudade. As conversas eram boas, não tinha fim, só tinha horário de começar, não tinha hora de terminar. Você não importava de passar a metade da noite acordado conversando com aquela pessoa que você amava. Havia desejo, fogo, né? Mas também havia tensão. Tudo que o outro falava é importante para você, né? Então, no início, nós começamos o casamento dessa forma, mas depois vem o trabalho, depois vem as contas, né? Vem os filhos, vem a rotina, vem o cansaço, vem as frustrações, e aí esse relacionamento que começa de um jeito começa a sofrer as intercorrências que vão o quê? Mudar essa conjugalidade. Então surge uma pergunta, né? Você ainda me ama? Claro que amo. É claro que eu amo. Então por que que eu não me sinto amado por você? E isso aqui é um ponto que eu quero trabalhar com um pouco de cuidado com você. Se você ainda me ama, por que eu ainda não sinto amado por você? Então é aqui, porque a percepção do amor é um remédio poderoso para abençoar e curar a conjugalidade. Porque é como eu me sinto amado que vai determinar que essa oficina seja especial, principalmente transformadora, curativa na sua conjugalidade. Porque é como que nós percebemos amor, é como nós damos amor. Você entende que o casamento ele é reativo. Eu recebo algo e eu entrego algo. Tem alguém aí com o microfone ligado. Por favor, desliga o microfone, senão dá eco aqui na gravação. Obrigado. Então, a forma como eu pertenço, que eu recebo amor, é a forma que eu devolvo esse amor. Você compreende isso? Há uma barganha. Então, eu preciso perceber esse amor. Quando eu faço essa pergunta, talvez ao alcance dos ouvidos, ou talvez somente na minha mente, você ainda me ama? Eu preciso entender que eu preciso hoje pensar um pouco de qual é a forma que eu me sinto amado, não é? Então, aqui está uma diferença fundamental que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. Uma coisa é amar alguém, outra coisa é fazer essa pessoa experimentar o nosso amor. Porque só amar não é o suficiente se você visa nessa oficina que o outro esteja feliz com você. Então não basta só amar. Você tem que fazer a outra pessoa experimentar esse amor. Então é esse o nosso desafio aqui agora. Muitos casamentos eles não perderam necessariamente o amor, eles perderam a tradução do amor, não é? Eu passo muito por isso. Eu estou aprendendo inglês, estou estudando inglês e às vezes, quando eu vou conversar com alguém e a pessoa fala mais rápido, eu perco, né? Eu perco o código do que ele disse e eu não consigo responder. E é mais ou menos isso que acontece dentro da conjugalidade, né? Eu preciso aprender a traduzir esse amor.
Porque existe uma linguagem no amor. Sabia disso? Existe. E às vezes a linguagem mais forte deste amor não é verbal, não é pelo que se diz, mas por aquilo que você faz. Então existe uma linguagem no amor. Então eu preciso aprender a traduzir amor. Ei, você que está me ouvindo, e você também que vai passar mais tarde, às 6h30 aqui nos Estados Unidos, às 7h30 no Brasil, por essa oficina de casamentos. Quero te fazer essa pergunta: como que você tem traduzido esse amor? É importante que você preste atenção aqui, porque eu estou trazendo um conhecimento relevante que tem o poder de virar a chave aí na sua conjugalidade. O amor, ele continua na intenção, mas deixou de aparecer na rotina, não é? Então, na minha intenção, eu amo o outro, mas quando ele passa a não aparecer na rotina do casal, nós temos aqui um problema. E é por isso que eu quero agora trabalhar um pouco. Eu quero ligar você, fazer uma ponte aqui nesse problema para o começo de uma solução. Eu te disse que o problema está na tradução de como eu sinto, na tradução como eu repasso o amor para o outro. Então eu preciso aqui resolver este problema. Você ainda me ama? Então eu preciso agora demonstrar claramente, traduzir claramente nessa linguagem amorosa para o meu cônjuge. E é isso que eu quero fazer, não é? Nós começamos na primeira oficina no compromisso, e agora eu quero traduzir, quero passar, eu quero transicionar do compromisso para o amor. Na primeira aula, nós aprendemos sobre o compromisso. Você lembra do compromisso da primeira aula? Se você não lembra, anote, dê uma olhada, faça um remember aí da primeira aula, porque nós vamos agora transicionar do compromisso para o amor. Nós vamos avançar do compromisso para o amor. O compromisso, ele diz: eu permaneço. Lembra? Se pudesse falar a aula anterior em uma frase, seria: eu permaneço. Lembra? É isso, eu vou permanecer com você, eu tenho um compromisso contigo, então eu vou permanecer, não importa se faça chuva ou sol, eu vou permanecer na constância desse casamento. Nós não falamos isso? Então, no compromisso, a frase aqui é: eu permaneço. Só que o amor, ele pergunta, né? Eu decidi na primeira aula, na primeira oficina, eu permaneço. Mas agora o amor, ele faz uma pergunta: como eu vou tratar você enquanto eu permaneço? Porque já ficou claro que eu devo permanecer, o casamento não tem fim, não é? O casamento entre o homem e a mulher, no cordão inquebrável do Espírito Santo, que nós chamamos do cordão de três dobras, ele não tem fim. O fim é quando nós voltarmos para o Senhor. O fim é quando um de nós falecermos, não é? Então, aí que chega o fim da conjugalidade. Então, eu disse para esse cônjuge na primeira oficina: eu vou permanecer. Não importa os problemas que acontecerem, eu vou permanecer nesse relacionamento. Mas agora o amor faz uma pergunta: como eu vou tratar você quando eu permaneço? Que é importante, porque isso me fala de amor. Como que eu vou tratar você enquanto eu permaneço junto com você? Então é aqui que nós vamos trabalhar isso em três movimentos. Amém? Em três movimentos. O primeiro movimento que eu quero trabalhar com você em direção a esse amor intencional é sobre a ótica de que amar é ver. Amar é ver. Que é isso, pastor Sérgio? Como assim? Amar é ver. Presta atenção nisso. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Antes de cuidar do outro, eu preciso percebê-lo. Como assim? Isso. As pessoas querem ser percebidas. Eu preciso ter uma escuta ativa. E eu preciso estar com meus olhos olhando para o outro, percebendo o outro, entendendo o sentimento, entendendo o que a pessoa está passando por trás da fala, entendendo pelo que a pessoa está passando através de um momento de solidão já duradouro, entender por que que aquela lágrima está correndo na madrugada, entender por que que ela está sofrendo, que ela está chorosa, por que que ele está cabisbaixo, se sentindo humilhado. Você entende que antes de cuidar eu preciso perceber essa pessoa? Porque se eu somente cuidar, fazer as coisas comuns do lar, eu posso demonstrar amor, mas não o tanto de amor o suficiente para suprir essa pessoa.
Olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Todos nós temos um tanque emocional. Repete comigo, tanque emocional. É igual um tanque de combustível, né? Quem tem as trucks aí, o tanque é maior, né? Você precisa pôr mais combustível, precisa pôr mais gasolina e diesel para encher esse tanque. Outros carros, o tanque é menor, mas todos nós temos um tanque emocional. E eu abasteço esse tanque emocional não somente com cuidado. O cuidado, ele vai até na reserva, mas para encher o tanque emocional do outro, eu preciso percebê-lo. Vocês entenderam aqui a importância disso? Não basta apenas cuidar, eu tenho que perceber como ele se sente amado. Tem muita gente que erra terrivelmente nesse ponto, porque ele acha que ele criou uma rotina e ele segue aquela rotina, ele tem um compromisso com aquela pessoa, já é o suficiente. Não, não. Não, não, nós não podemos andar na reserva a vida inteira. Não é? Tem casais que se casam e vivam 20, 30 anos na reserva, sempre no vermelho. Qualquer coisinha pode parar, não é? Eu tenho que ter a segurança do meu tanque emocional cheio. E como que eu encho esse tanque emocional? Percebendo a necessidade do outro, tentando decifrar, traduzir o que o outro está sentindo, porque o meu amor tem que ser proporcional à necessidade do outro, o meu amor tem que ser proporcional àquilo que o outro está precisando. Aqui na América, nos Estados Unidos, eu tenho visto aqui, com tristeza, o desprezo que muitas pessoas, muitos cônjuges têm tratado o casamento. Eles pensam apenas em trabalhar, em juntar dólar, não tem tempo de qualidade, não tem mais romantismo, não anda com a mão dada. Muitos aqui acham que está mimando demais a mulher a ponto dela encontrar outro homem, se puxar a cadeira da mesa, da cadeira antes dela sentar na mesa para comer, abrir a porta do carro, trazer um bombom, fazer um elogio. Ei, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, você que me ouve aqui dos Estados Unidos, também que me ouve do Brasil, que está me ouvindo aqui de Denver, aqui de Bethel, que está me ouvindo aí de Bridgeport, de Nagasaki, que está me ouvindo de Falmouth, todos vocês que estão me ouvindo ao redor aqui dos Estados Unidos e do mundo, eu quero dizer algo para você. Crítica, ela não destrói, ela somente valoriza o casamento. Todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser aceito, todo mundo gosta de ser amado. Pastora Marlene, se o pastor Gils chegar para você aí com uma rosinha simples e um bombonzinho que a senhora gosta de comer, a senhora vai entender o amor dele diferente. Se, se, se o seu esposo, se o Glauco chegar ali na Rose ali, com uma cartinha que muito tempo que eu não escrevo, mostrando que ele a percebeu, ela vai ter uma semana diferente. Ela vai ter uma semana diferente. Se a Maura ali receber do Hélio, né, um abraço diferente, quando ela for trabalhar, ele fala assim, vem cá, me abraça aqui, amém? E não esqueça, não, não é só música secular, não. Quando abraçar, beija, tá bom? Então, quando você abraçou, trouxe para perto aqui, vai ser, eu quero orar com você antes de você trabalhar. O tanque emocional dessa pessoa vai ser outro. A capacidade de superar os problemas, os dilemas vai ser outro. Você entende, então, que amar é enxergar o outro, não é apenas cumprir uma rotina. Então, amar é ver. Concorda comigo? Concorda comigo? Que amar é ver? Então, escute, tem algumas perguntinhas que são de ouro. Tem perguntinhas que nós devíamos fazer todo dia para nossos cônjuges. Por exemplo, o que você está tá passando? O que você está sentindo? Você está cansado hoje? O que você sente falta aqui no nosso relacionamento? Né? O que faz você se sentir amado? São perguntas que podem mudar o humor dessa pessoa. Porque quem vai falar vai se sentir bem e aliviar de poder falar e ter segurança de saber que o outro ali o ama e quer o bem. Não é? E aquele que recebe este cuidado também vai se sentir muito bem. Então, com certeza, seu cônjuge mudou ao longo dos anos. Isso é claro que mudou, mas você também mudou. Não é só seu cônjuge que mudou. Às vezes nós achamos que só que o outro mudou. Você também mudou. Um casamento saudável, ele exige curiosidade contínua. Vou repetir isso.
Um casamento saudável exige curiosidade contínua sobre a pessoa que está do meu lado. Então eu tenho que ser curioso, não é? Você imagina? Eu estou acostumado a ver a Sara aqui toda produzida, até para ir na academia ela maqueia. Amém? Se ela chegar um dia aqui, imagina sem maquiagem, eu tenho que tomar um susto. O que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Que você começa a ler a pessoa, traduzir a pessoa. Uma pessoa que gosta de comer bastante. Chega um dia que ela não come, tem alguma coisa errada. Ou às vezes está tendo um comportamento assim ansioso que normalmente ela não tem. Escute isso, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Todo excesso esconde uma falta. Mas eu só vou conseguir perceber esse excesso quando eu tenho uma curiosidade contínua com relação a essa pessoa que está do meu lado. Então eu tenho que ser curioso. Fala para ele aí, fala para ela aí. Seja curioso. Observe a minha roupa. Observe o que eu fiz no cabelo. Observe meu sapato. Observe quando eu estou triste. Observe. Seja curioso de forma contínua. Mostre interesse para essa pessoa que está do seu lado. Amém? Então, o primeiro movimento que nós fizemos aqui é o movimento de ver, não é? Mas tem um segundo movimento. Qual que é o segundo movimento? Se eu quero ter maturidade no meu casamento, se eu quero amar e sentir amado, é sair do centro. Amar é sair do centro. Você pode repetir isso comigo? Amar é sair do centro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor não procura os seus interesses. Não foi isso que nós lemos? O amor não procura os seus interesses. Uma pergunta imatura seria: você está me fazendo feliz? Ei, olha para cá. Se a sua pergunta é essa, nós temos mais um problema que precisa ser resolvido aqui agora. Uma dor que precisa ser solucionada. Porque se eu entro num casamento para ser feliz, eu já entrei com a perspectiva errada. Eu não entro na constância do casamento para ser feliz. Eu entro na constância do casamento para fazer o outro feliz. Então, eu tenho que entrar para fazer o outro feliz. Porque se eu entro para fazer o outro feliz, eu estou preparado para qualquer coisa. Mas se eu entro num papel de ser feliz, eu entro já numa condição de cobrança. Qualquer coisa que o outro fizer, eu vou estar numa postura de cobrança. Então, eu não entro num casamento para ser feliz. Eu entro no casamento para fazer a outra pessoa feliz. Amar não significa anular-se, meus irmãos. Amar é abandonar o egoísmo. É quando eu penso só em mim, eu penso só nas minhas necessidades, eu penso só na minha vaidade, eu penso só como que vai ser para mim. Não, eu não estou falando para você se anular, mas também eu preciso sair desse egoísmo e saber que o outro também tem necessidade. Tem pessoas, tem cônjuges dentro do seu casamento que só pensa nele. Ele só pensa nele. Eu lembro que eu fui aconselhar um tempo atrás, um casamento estava quase acabando. E estava num lugar tomando um café e ela falou para mim que assim, pastor, uma das coisas que eu não aguento mais nele é que ele é muito egoísta. Eu nunca sou egoísta. Meu Deus, é muito injusto. Nossa, eu só penso em você. E ela disse, então tá bom, vai lá, então só compra uma água para nós e traz, que o pastor tá com a boca seca também. Traz uma água para nós aqui. Ele foi lá e comprou a água. Chutem aí, adivinhem quantas águas ele trouxe? Um. Ele não era egoísta, não. Ele foi lá e trouxe água para ele. Ele foi levar alguém em Brasília e quando voltou ele passou pelo outlet e quando ele passou pelo outlet ele comprou um tênis sabendo que ele tinha uma esposa e dois filhos. Comprou um tênis para quem? Para ele. Ele não era egoísta. Ted Truck diz que a capacidade nossa de enxergar o outro é praticamente nula, porque nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz. É. E eu só consigo olhar para mim, então eu olho para mim, né?
Eu consigo olhar para mim, então eu quero ser feliz. Mas essa não é a ideia precípua do casamento. É por isso que nós estamos trabalhando nessa segunda oficina, essa perspectiva de amor. Eu caso não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Não é verdade? O amor, ele não pergunta apenas o que está recebendo, ele pergunta também o que está tornando na vida do outro. Não é? Porque eu acho que amor é só aquilo que eu recebo. Não é. O amor também é aquilo que você entrega. O amor ele é percebido por quem recebe e o amor também se faz necessário quando eu entrego por aquilo que eu estou tornando na vida do outro. Porque tem muitas pessoas que melhoram no transcorrer dos anos, não é? Você vai ver que aquela pessoa que era ansiosa fica menos ansiosa, aquele que era mais estressado fica menos estressado, e aquela pessoa que era agoniada, ele fica mais em paz. Aquela pessoa que não tinha paciência, era impaciente, ele passa a ser paciente. Quero fazer um briefing aqui. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, olha para cá. Pessoas que não possuem paciência, elas não deveriam casar-se e nem ter filho. Vou repetir. Pessoas que não têm paciência não deveriam casar-se e nem ter filhos. Porque nos dois papéis se exige uma paciência absurda. Sim ou não? Uhum. Então eu preciso de desenvolver paciência. E paciência é igual um músculo, não é? Se você não vai na academia, não é? Você não vai desenvolver esse músculo. Então, para desenvolver músculo, você vai na academia. Para aprender sobre casamento, você vai na oficina do casamento. Amém? Para os músicos tem academia, mas para resolver o teu casamento tem a oficina de casamento, que está sendo disponibilizado para você. Entendeu a dica? Amém. Primeiro movimento é enxergar, o segundo movimento é sair do centro e o terceiro movimento é amar, né? De que forma? De forma prática. Porque amar é transformar sentimento na prática. Amém? Repete comigo. Amar é transformar sentimento na prática. Não estou ouvindo aqui na minha casa. Repete comigo. Amar é transformar sentimento em prática. Como assim? Porque se eu amo apenas da boca para fora, isso é poesia. Mas o que mantém a conjugalidade saudável é você transformar amor em prática. Concorda comigo? Vamos caminhar um pouquinho nesse sentido? Olha só, é possível amar alguém e ainda assim não saber amá-lo bem. Pastor Célio, meu Deus, agora você deu um nó na minha cabeça. Como assim? Melhora isso aí, vou melhorar. Vamos lá. É possível você ter uma expressão de amor, você ter um sentimento por uma pessoa e não amá-lo bem. Melhora isso. Pode existir um amor sem atenção. Concorda comigo? Eu posso amar uma pessoa e não ter atenção com ela. Eu posso amar uma pessoa e não ter diálogo com ela. Eu posso amar uma pessoa e não ter carinho com ela. Eu posso amar uma pessoa e não ter conhecimento da necessidade dela. Você entendeu aqui onde eu quero chegar? Entendeu, homem? Entendeu, mulher? Então anota isso aí, que é muito importante. Porque não adianta apenas eu amar. Eu preciso colocar esse amor na prática, através da atenção, através do diálogo, através do carinho e através do conhecimento da necessidade do meu cônjuge. Eu preciso fazer isso. E é por isso que um casamento não precisa apenas de duas pessoas que se amam. O casamento necessariamente precisa de duas pessoas que aprendem a amar melhor. Compreendeu? O casamento não precisa apenas de duas pessoas que se amam. Precisa de duas pessoas aprendendo a amar melhor. E louvado seja Deus pela oficina de casamentos. Intencionalidade não torna o amor artificial, viu, meus irmãos? Ser intencional não torna o amor artificial. Pelo contrário, se você tem problema de esquecimento, não é? Eu tenho um problema grave de esquecimento. Desde novo, eu posso ir no endereço 1000 vezes, que na 1001, se conversar comigo, eu vou errar o endereço. Eu não sei o que eu faço. Eu não adianta mais eu só colocar no GPS, viu, pastor Gilson? Não adianta.
Não posso pôr no GPS lá, não. Eu tenho que colocar ele falando na minha cabeça e pelo menos nos 35 graus. Então, a minha auxiliar, ela fala assim, ela já conhece meu nome, ela fala, Célio, vire à direita. E na segunda, quando eu não vou virando, ela, Célio, pelo amor de Deus, vire à direita. E na terça ela fala, Célio, vire à direita. Para me virar, amém? Porque a minha atenção é péssima. Eu já sei disso. Aqui em casa a gente vai andar no carro, é divertido, né? Todo mundo grita junto. Vira à direita, papai, vira à direita, vira à esquerda, porque eu esqueço. Se conversar comigo, eu tiro o pé do acelerador. É meu, é meu. Amém? Então é intencional. Quando eu entro no carro, minha esposa que me ama, ela já vai lá e coloca a minha auxiliar para falar comigo, porque ela sabe, ela já me conhece que eu não tenho atenção concentrada ideal. Eu não consigo concentrar e eu acabo errando, eu acabo dando volta, né? Porque naturalmente homem dá volta, sabia disso? Mulher tem um senso melhor, ela sempre vai na linha reta, ela chega mais rápido. Homem gosta de dar volta. Eita, o Espírito Santo está falando aqui, hein? Meu Deus do céu. Então, ser intencional não é ser artificial. Ser intencional é ter um amor responsável pelo outro. Então, seja intencional. Siga esses movimentos. Enxergue o outro, né? Enxergue o outro. Saia ali da sua extremidade, saia ali daquele lugar que você está, daquele centro das atenções do egoísmo e vai para um lugar onde você pode dialogar melhor e perceber e transferir amor de uma forma melhor e principalmente, né, que você possa expressar esse amor na prática. Amém, meus irmãos? Agora, nos últimos momentos aqui da nossa aula, eu quero aplicar esse amor ainda na prática, mas agora na vida real, né? É, E principalmente quando o amor não chega, né? Eu quero melhorar isso aqui porque quando nós não enxergamos um problema, nós não conseguimos melhorar. Quando eu acho que eu não erro, eu não consigo melhorar. Lá no Brasil, não no Brasil não, nós temos muitos alunos aqui do Brasil. Amém, meus irmãos? Brasileiros que estão morando aqui e gente que está assistindo de lá. Vamos colocar em outro lugar? Lá na China. Amém? Por enquanto não tem nenhum chinês aqui participando da oficina de casamentos. Então vamos colocar lá na China o nosso exemplo. Lá na China isso acontece, né? É, mas aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, isso aqui não vai acontecer. Então vamos lá, vamos para a vida real, porque a oficina tem que ser na prática. Não adianta você chegar no mecânico do seu carro estragar e falar assim, ó, tá consertado esse carro, sem pôr a mão nele, né? Não, ele tem que sujar a mão ali na graxa, ele tem que pegar nas ferramentas e mão à obra. Então vamos para a vida real, vamos trabalhar? Então eu vou fazer um bate e volta, vou fazer ela e ele para você tentar identificar, porque identificar o problema é algo muito importante para encher o nosso tanque emocional aqui hoje. Amém? Quando Jesus passa é, pelo cego de nascença Bartimeu, ele pede, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele tinha consciência do problema. Não tinha? Bartimeu tinha consciência do seu problema. O que ele disse? Eu quero voltar a ver. Mas tem muitas pessoas dentro do casamento que não enxergam, não têm consciência do problema. Ele não tem consciência que ele tem um defeito, ele não tem consciência que ele está em falta, ele não tem consciência que ele é duro demais, que ele xinga demais, que ele é nervoso demais, que falta paciência, que falta prova cabal de amor. Você entende? É por isso que nós vamos trabalhar, fazer um bate-bola aqui rápido, né, com você. Então imagina aqui então, a mulher chega e fala, você nunca conversa comigo. A mulher chega para ele e fala: Ó, você nunca conversa comigo. E aí ele chega e fala para ela assim: Ó, conversamos ontem. Nós conversamos ontem. Você perguntou se eu tinha pago a conta, não é? Você viu que o diálogo foi diferente? Ela disse: Você nunca conversa comigo. E ele disse: Ó, conversamos ontem. Você perguntou se eu tinha pago a conta. Você viu que o problema aparente é a conversa? Percebeu isso? Não é? O problema aparente é a conversa. O problema verdadeiro pode ser a conexão, querido.
Então, às vezes, ela achou que o problema era a conversa. Não era. Eles conversaram. O problema aqui era conexão. Quantos casais estão desconectados nesse tempo? Vou te dar um outro exemplo. Mulher chega e diz: Parece que você não gosta mais de mim. Não é? É uma pergunta de checagem. É uma pergunta de validação. O que ela está querendo, na verdade, em outras palavras, é dizer: Me elogia, cara. Então ela chega e fala para ele: ó, Parece que você não gosta mais de mim. Né? Então, como eu posso dizer isso? Eu faço tudo aqui nessa casa. Né? Ele chega e fala: ó, Como você pode dizer isso para mim? Eu estou fazendo tudo para você. Olha só, um oferece serviço, não é? O outro precisa de proximidade. Enquanto ela está querendo proximidade e elogio, o outro está oferecendo somente serviço. É como tentar matar a sede de alguém oferecendo comida. Ó, eu tô com fome e eu dou um copo de água. Ah, eu tô com sede, eu dou uma carne salgada. Você entende isso? Você entende que o problema é na conexão? Você está compreendendo isso? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O problema aqui é conexão. Eles percebem a mesma coisa de forma diferente. Não há ali enquanto um está querendo proximidade, o outro está oferecendo serviço. Né? Olha só esse princípio que eu queria trabalhar com você, que é muito importante. Presta atenção e deixa o Espírito Santo de Deus colocar esse princípio no seu coração. Não basta amar o meu cônjuge da maneira que é natural para mim. Eu preciso aprender como o meu amor chega ao coração dele. Vou repetir. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Não basta amar meu cônjuge da maneira que é natural para mim. Preciso aprender como o meu amor chega ao coração dele. É isso que eu quero trazer para você nessa segunda oficina de casamentos. Vamos para a oficina? Então, eu quero agora consertar isso. Nós identificamos o problema, não é? Nós falamos sobre o problema, trouxemos ele para a vida real. Agora eu quero fazer literalmente a oficina, que é o amor na prática com vocês agora. E vamos sempre em três dimensões: eu, né? Nós. Então, nós vamos para eu, nós e vamos tomar uma decisão juntos. Pode ser assim? Eu, nós e vamos tomar uma decisão? Pode ser? Então vamos para a oficina? Vamos lá, então. Olha só, eu. Como normalmente eu demonstro amor? Anote isso aí. Eu quero que você anote isso, porque é um exercício para hoje. Como eu demonstro amor? Eu quero que você quebre a cabeça aí para responder essa pergunta. Como eu demonstro amor? Segunda pergunta, ainda sobre mim. Como, quando mais me sinto amado por você? Quando mais me sinto amado por você? Estou falando de quem? De mim, do eu, não é? Duas perguntas. Falando do eu. Como normalmente demonstro amor e quando mais me sinto amado por você? Como normalmente demonstro amor e quando mais me sinto amado por você? Vamos para o nós agora? Vamos para a oficina na prática, mostrando amor na prática no nós? No nós. O que fazíamos no começo do relacionamento que deixamos de fazer? Agora já está para o nós, para o casamento. Eu fiz uma pergunta para você responder sozinho, agora fiz uma pergunta para você responder em dupla. Amém? Aleluia! E agora no nós? O que fazíamos no começo do relacionamento que deixamos de fazer? Anote essa pergunta que eu preciso que você faça isso com o seu cônjuge. Por quê? Agora eu quero saber o porquê você deixou de fazer. Por quê? Rotina, cansaço, filhos, mágoa, falta de prioridade. Eu quero saber por quê que você deixou de fazer aquilo que você fazia no início do relacionamento agora. Por quê? Rotina, cansaço, filhos, mágoa, falta de amor. Responde, responde aí depois. Agora vamos caminhar para uma decisão? Oficina tem de decisão. Oficina tem que apontar para uma solução sempre. Então vamos lá? Vamos para a decisão? Eu quero que cada um de você, homem e mulher,
Escolha uma atitude concreta de amor durante essa semana. Eu quero que cada um de vocês escolha uma atitude concreta de amor essa semana. Ó, não vale, ó, vou amar mais. Não, negativo. Eu quero uma coisa concreta. Eu quero amor na prática. Esse negócio de falação aqui, de rolando lero, não vai dar certo, amém? Eu quero na prática, né? Uma atitude na prática, uma atitude concreta durante essa semana de amor para com o seu cônjuge. Eu quero. Anote aí essa tarefinha. Eu quero agora que você separe 15 minutos por noite para uma conversa. Anote aí. Vou cobrar, hein? A pastora Cintia vai cobrar. Eu não vou deixar ir para outra aula se não fazer a tarefa, porque é muito importante, porque um conhecimento é atrelado ao outro conhecimento, e no final nós teremos um resultado em todo o casamento. Então, eu vou separar 15 minutos por noite para conversar. Segunda coisa, vou demonstrar carinho sem você pedir. Anota aí. Eu vou demonstrar carinho sem pedir. E é intencional, não é mecânico, não, meus irmãos. É oficina. É peça sendo trocada, coisas estragadas sendo substituídas. Amém? Vou demonstrar carinho sem você pedir. Terceira coisa, facinho. Nós vamos tomar café juntos. Se for na casa do pastor Gilson Pitorelli, ele mesmo faz o café dele, hein? Café internacional, zero cal no espírito. Aleluia. Vamos tomar café juntos. Então, o que você tem que fazer durante essa semana? Além das tarefas que eu vou te passar e das perguntas de verificação, porque nós estamos numa oficina, num curso, essas três coisas. Primeiro, vou separar 15 minutos por noite para conversar. Desliga o telefone, desliga o celular, tranca a porta. 15 minutos tete a tete conversando com o meu cônjuge. Amém, meus irmãos? Amém? Segunda coisa, vou demonstrar carinho sem você pedir. Amor intencional, amor na prática. Eu vou mostrar carinho sem você pedir. Anota aí, que é tarefa para a semana. E eu vou todo dia tomar café com você. Não importa a hora que você chegar. Vou fazer um cafezinho e nós vamos tomar juntos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Grandes relacionamentos são construídos por pequenas atitudes repetidas. Eu vou repetir. Grandes relacionamentos são construídos por pequenas atitudes repetidas. Amém, meus irmãos? Ah, pastor Célio, eu estou com uma dificuldade, porque tem muito tempo que eu não converso 15 minutos com a minha esposa sem o celular ligado. Ei, dá um help aí, me ajuda, por favor. O que que eu vou falar com ela? Tá bom, meu filho. Vou te ajudar. Tá bom, minha filha, eu vou te ajudar. Anota aí como que você pode começar essa conversa. Amém? Vamos lá? Eu quero que você pergunte um ao outro. Vamos lá? Quatro perguntinhas. Primeiro, quando você mais se sente amado por mim? Começa por isso. Quando você mais se sente amado por mim? Segunda pergunta, do que você sente falta em nós? Do que você sente falta em nós? Terceira pergunta: qual pequena mudança minha faria uma grande diferença? Terceira pergunta: qual pequena mudança minha faria uma grande diferença? E para fechar os 15 minutos com chave de ouro, uma quarta perguntinha cairia bem. Olha só: como posso amar melhor a pessoa que você se tornou? É isso. Como eu posso amar melhor a pessoa que você tornou? Em outras palavras, como eu posso amar melhor a pessoa que você é hoje? Já dá 15 minutos, se não passar de meia hora. Amém? Essa conversa aí toda noite. Vai repetir somente essas quatro perguntas durante essa semana. Qual que é a regra, pastor Sérgio? Qual que é a regra? Tem regra? Tem. Sempre tem uma regra. Enquanto um fala,
o outro não corrige. Anota aí. Enquanto um fala, o outro não corrige, não explica e não se defende. Vou repetir porque é muito importante isso. Enquanto um fala, o outro não corrige, não explica e não se defende. Você vai responder primeiro. O que eu entendi que você está dizendo é. Olha só como é que você vai dizer. O que eu entendi que você está dizendo é. E depois, entendi corretamente? Porque muitas das vezes a pessoa está falando uma coisa e está entendendo outra. Então você vai fazer essa pergunta para ter sempre 100% de chance e de certeza de os dois estarem na mesma página dentro da conversa. O que eu entendi que você está dizendo é isso mesmo? Eu entendi corretamente o que você está dizendo? Eu quero que você faça essa checagem. Amém, meus irmãos? Agora, para finalizar a nossa oficina de casamentos de hoje, eu quero que você faça um acordo. Eu quero que você faça um acordo com o seu cônjuge. E esse acordo é: eu quero amar de novo. Eu quero amar de novo, mas agora melhor. Eu quero amar de novo, mas agora de forma melhor. Talvez você não precisa voltar a ser o casal do começo. Talvez nem tem jeito mais, né? Os anos passaram. Você mudou, a vida aconteceu, mas a pergunta agora é: como aprender a amar quem nos tornamos? Como aprender a amar quem nós somos hoje? É o que eu quero agora, esse amor na prática. O amor, ele dizia no começo: estou descobrindo você, não era assim? Estou conhecendo um pouco melhor você. Mas o amor maduro é o amor que nós queremos agora traduzir ao teu coração, para encher o seu tanque emocional nessa oficina de casamento. É um outro tipo de amor. Esse amor ele vai dizer: agora conheço muito mais de você. E mesmo assim, eu continuo escolhendo caminhar o seu lado. 1 João 4,19 vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nessa semana, uma maneira concreta pela qual escolho fazer você se sentir amado será escutando você, enchendo o seu tanque emocional com um amor verdadeiro e genuíno. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te exaltar, te glorificar, te bendizer. Obrigado, meu Deus, por essa aula maravilhosa. Obrigado pelo teu Santo Espírito que ministrou poderosamente no nosso coração. Como nós somos instruídos. Na oficina anterior, nós aprendemos sobre compromisso, que é a chave que abre o coração dos casais para entrarem numa conjugalidade feliz. E hoje, o tapete de entrada, o tapete de boas-vindas é o amor, porque o compromisso eu permaneço, mas com o amor eu me torno uma pessoa melhor para o outro quando eu permaneço. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra essa verdade no coração dos teus filhos e filhas. Que haja, Pai, uma semana produtiva de amor, um amor intencional. Não é um amor maquiado, não é um amor fácil, falso, não é um amor mecânico, não, é um amor que está consertando, um amor que está substituindo coisas ruins por coisas boas, um amor intencional, um amor útil, um amor na prática, um amor que ama, como disse em 1 Coríntios o apóstolo Paulo. Que nós possamos aprender com ele nesse dia. Pai, eu quero abençoar todos estes casais que estiveram comigo na nossa aula presencial online, nessa aula online que nós tivemos aqui de manhã, nessa aula ao vivo, e também os nossos queridos casais que estarão assistindo essa aula depois, no reprise. Que tantos que estão aqui agora comigo na manhã de sexta-feira, quanto aqueles que vão assistir a aula na reprise, sejam fortemente abençoados por Deus. Assim eu oro, na autoridade e nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria pedir o pastor Gil